Dentro de aproximadamente 12 horas, a escola de Columbine entrará para a história. 13 pessoas perderão a vida, dezenas ficarão feridas e milhões de pessoas ao redor do mundo ouvirão pela primeira vez o nome de uma escola localizada em Littleton, no Colorado. Mas nada disso aconteceu ainda. Eric Harris e Dylan Klebold ainda são apenas 2 estudantes que passarão a noite em suas casas. Nenhuma sirene foi acionada, nenhuma câmera de televisão está do lado de fora da escola. Nenhum dos colegas que cruzarão seus caminhos na manhã seguinte imaginam que estão a poucas horas de participar de um dos episódios mais conhecidos da história americana. O que torna esse momento tão perturbador é o fato de que a decisão já foi tomada. Não existe mais um plano sendo discutido, não existe mais nenhuma hipótese sendo considerada. Segundo tudo o que seria descoberto pela investigação, o ataque já está definido e a única coisa que separa a tragédia da realidade é o tempo. Faltam 6 horas para o ataque, são 5h15 da manhã. O despertador toca na casa da família Harris. Eric Harris, de 18 anos, acorda. Ele passa os primeiros minutos do dia revisando seu diário e manifesto. Nas semanas anteriores, ele havia gravado junto com Dylan Klebold as chamadas The Basement Tapes, as fitas do porão. Nessas fitas, que foram confiscadas pelo FBI e nunca divulgadas ao público, eles se vestiam com suas roupas de combate e exibiam suas armas, zombando dos pais, dos colegas e da polícia. Eric veste roupas civis comuns para não levantar suspeitas de seus pais. O ódio dele não era um surto, era uma decisão. Faltam 5 horas, são 6h15 da manhã. Na casa dos Klebold, Dylan, de 17 anos, acorda. Ele deixa o quarto em silêncio. De acordo com os diários recuperados de Dylan, enquanto Eric era movido por um sadismo psicopático e megalomaníaco, Dylan era dominado por uma depressão suicida severa. Para Dylan, aquela manhã não era só o dia do ataque, era o dia planejado para sua morte. A fiação dos detonadores analógicos, feitos com relógios de corda e baterias de carro, já haviam sido testados na noite anterior no porão da casa de Eric. Faltam 3 horas e 45 minutos, são 7h30 da manhã. Os dois chegam na escola para a primeira atividade do dia, a aula de boliche, no início da manhã. Eles jogam normalmente com os outros alunos. Os alunos que jogaram com eles de manhã relataram mais tarde que Eric e Dylan faziam piadas e mantinham o comportamento de sempre. Faltam 2 horas e 45 minutos para o ataque, são 8h30 da manhã. A aula de boliche termina, e em vez de seguirem para a próxima aula, Eric e Dylan vão para a casa de Eric. Os pais de Eric haviam saído para o trabalho. O porão da casa se transforma na linha de montagem final. É nesse momento que eles vestem os cinturões de munição, carregam os bolsos com bombas de cano caseiras, cheias de prego e estilhaços para maximizar o dano, e acionam os temporizadores dos 2 botijões de propano de 9 kg, que seriam as bombas principais. Eles vestem os icônicos casacos longos por cima dos coldres táticos para ocultar as armas longas cerradas. Faltam 1 hora e 15 minutos, são 10 da manhã. Eric grava uma mensagem rápida no porão. Ele pede desculpa aos seus pais pelo desgosto que causará, mas reafirma que a humanidade não merece viver e que eles limparão o planeta. Eles cobrem o arsenal nos porta-malas do carro com uma manta preta. Eric entra em seu Honda Civic. Dylan assume a direção do seu BMW. Eles iniciam o trajeto final em direção ao estacionamento da escola. Faltam 30 minutos para o ataque, são 10h45 da manhã. Os 2 carros estacionam em posições opostas em Columbine. Eric ocupa uma vaga no setor dos alunos do último ano,
enquanto Dylan estaciona na área dos alunos do penúltimo ano. As vagas foram escolhidas estrategicamente após meses de observação. De onde estavam, os dois tinham linhas de tiro cruzadas, perfeitas, que cobriam todas as rotas de fuga que os estudantes usariam para correr em direção ao estacionamento externo. Eles permanecem dentro dos carros trancados, cortando os fios de segurança das bombas e ajustando os relógios analógicos dos detonadores. Faltam 15 minutos para o ataque, são 11 da manhã. O sinal toca dentro da escola, sinalizando o início do primeiro turno de almoço. Centenas de alunos começam a descer os corredores em direção à lanchonete principal no andar inferior. Eric e Dylan olham para os relógios de pulso. A contagem regressiva entra na escala de minutos. O início do ataque são 11h10 da manhã. Eric está parado do lado do porta-malas aberto do seu Honda Civic de 1986. Ele está retirando 2 volumosas mochilas de lona preta. Dentro de cada uma, além dos tanques de propano de 9 kg, há explosivos de tubo amarrados para servir como estilhaços primários e galões de gasolina. É nesse momento que Brooks Brown aparece do seu lado. Brooks e Eric tinham uma história complexa. Eles haviam sido amigos de infância, mas no ano anterior, Eric havia publicado ameaças de morte explícitas contra Brooks Brown em seu site pessoal. A família de Brooks chegou a registrar queixas na polícia, mas as queixas foram ignoradas. Recentemente, eles haviam feito uma trégua frágil. Brooks Brown caminha em direção a Eric, percebe que ele está tirando equipamentos estranhos do carro. Brooks diz: "E aí, cara, por que você não foi para a aula de filosofia? Você perdeu uma prova importante." A reação de Eric Harris é um vislumbre puro da sua psicopatia. Ele não entra em pânico por ter sido descoberto. Ele mantém uma calma glacial, olha nos olhos de Brooks, dá um leve sorriso e diz: "Brooks, isso não importa mais. Brooks, eu gosto de você agora. Saia daqui. Vá para casa." São 11h14 da manhã. A infiltração na lanchonete e o ponto cego das câmeras. Eric Harris e Dylan Klebold estão no meio do estacionamento. Dylan também carrega 2 mochilas pesadas. Ele carrega uma pistola Tec-9 Hi-Point de 9mm. Eles vão para a lanchonete da escola, que está lotada com exatamente 488 alunos. Eles entram misturados no fluxo. Ninguém desconfia das mochilas, porque os alunos frequentemente carregavam mochilas pesadas com livros e materiais esportivos. Eles colocam as 2 mochilas no chão. Elas são posicionadas estrategicamente ao lado dos pilares de sustentação de metal, que sustentam o teto da lanchonete. O plano era a engenharia de destruição. Os pilares seriam destruídos, o teto cederia e a biblioteca do andar de cima desabaria sobre as centenas de alunos abaixo. Cada mochila continha um relógio analógico configurado com a fiação conectada a uma bateria e a um detonador que acionaria o propano. Eles ativam os cronômetros para explodir exatamente às 11h17. Os dois saem da lanchonete separadamente. O movimento deles é rápido, levando menos de 2 minutos. Eles voltam para os carros e começam a se armar completamente, colocando as bandoleiras das armas longas, a carabina Hi-Point 995 de Eric e a espingarda Savage 67 de Dylan. São 11h17 da manhã, a falha técnica e a frustração dos assassinos. Eric e Dylan estão sentados dentro dos seus carros. Eric olha fixamente para o relógio digital do painel do seu Honda Civic. O ponteiro chega às 11h17. Eles esperam ver o clarão das janelas de vidro da lanchonete explodindo e ouvir o estrondo que daria início ao plano de fuga dos sobreviventes em direção ao estacionamento, onde seriam fuzilados como alvos em um estande de tiro. O relógio marca 11h18. Nada acontece, o silêncio absoluto continua na escola. Investigações posteriores do esquadrão de bombas revelaram que a fiação amadora feita por Eric nos relógios entrou em curto-circuito. A corrente elétrica da bateria não foi forte o suficiente para acionar o filamento do detonador. O plano principal, que visava um nível de mortalidade superior ao do atentado de Oklahoma City, fracassa por incompetência técnica. É aqui que ocorre uma mudança crucial na dinâmica psicológica da dupla. Eles não desistem. A frustração de ver o plano meticuloso falhar ativa um estado de fúria cega e improviso violento. Eles decidem que, se as bombas não fariam o trabalho, eles fariam com as próprias mãos. Eles saem dos carros carregando mais de 30 kg de armamento e munição cada um. São 11h19 da manhã, o primeiro disparo. Eric Harris e Dylan Klebold
caminham em direção ao topo da escadaria, do lado oeste. O ponto mais alto que dava uma visão geral do gramado onde dezenas de alunos almoçavam. A menos de 10 metros das portas da entrada, sentados na grama perto da escada, estão Raquel Joy Scott, de 17 anos, e seu amigo Richard Castaldo. Eles estavam comendo sanduíches e conversando. Raquel estava de costas para os assassinos. Eric para, saca sua carabina semiautomática e mira. Ele não dá nenhum aviso, nenhum grito, e o cronômetro chega a 0. O primeiro disparo ecoa pelo campus, abrindo um rasgo no silêncio de Columbine. Raquel Scott é atingida primeiro no peito por 2 projéteis de 9mm. O impacto a joga contra a grama. Richard Castaldo olha para trás chocado, achando que era uma pegadinha com bombinhas de fumaça, e vê Eric e Dylan com expressões completamente frias. Antes que possa reagir, Eric abre fogo contra Richard, atingindo ele repetidamente no peito, nos braços e nas costas. Richard cai ao lado de Raquel, sangrando muito. Eric Harris dá alguns passos à frente. Raquel Scott ainda está viva, tentando fugir, se arrastando na grama, tentando entender o que está acontecendo. Eric se aproxima dela, segura a carabina com firmeza, aponta diretamente para a cabeça dela e puxa o gatilho a queima-roupa. Raquel morre instantaneamente. Ela é a primeira vítima oficial do massacre de Columbine. Dylan dá uma gargalhada aguda que é ouvida por testemunhas no estacionamento. O massacre havia começado. São 11h20 da manhã. Com Raquel Scott morta e Richard Castaldo inconsciente e sangrando na grama, Eric e Dylan vão para o topo da escadaria oeste. Agora, 3 amigos vêm descendo pelas escadas: Daniel, Lance Kirkland e Sean Graves. Eles ouviram os tiros, mas nunca imaginaram o que realmente estava acontecendo. Eles achavam que os barulhos eram efeitos sonoros ou bombinhas de uma peça de teatro do último ano. Eric aponta em direção ao trio e puxa o gatilho em rajadas rápidas. Daniel é atingido diretamente no abdômen. O projétil perfura órgãos vitais. Ele cambaleia, tenta segurar o corrimão de ferro da escada, mas cai de bruços no chão. Lance Kirkland é baleado no peito e na perna, caindo imediatamente ao lado de Daniel. Sean Graves é atingido nas costas, perdendo instantaneamente a sensibilidade nas pernas devido a uma lesão na medula espinhal. Ele cai incapaz de se mover e se fingindo de morto. Nesse momento, a dinâmica psicológica da dupla expõe o sadismo puro. Dylan desce os degraus lentamente, pisando pesado com suas botas militares. Ele ignora Sean Graves por um instante e se aproxima de Lance Kirkland, que está caído, gemendo de dor e implorando por ajuda. Dylan olha para o garoto de 15 anos, saca sua espingarda de cano curto Savage 6.7 de calibre 12, aponta diretamente para o rosto de Lance e puxa o gatilho. O tiro destrói a mandíbula e parte do rosto de Lance. Por um milagre e graças a uma cirurgia longa após ser socorrido, Lance Kirkland sobrevive. Dylan caminha até o corpo inerte de Daniel. Ele chuta o corpo para verificar se há sinais de vida. Satisfeito com a imobilidade de Daniel, os 2 assassinos voltam para o gramado externo. São 11h22 da manhã, o confronto com Neil Gardner e o primeiro erro tático policial. A aproximadamente 50 metros dali, o oficial de segurança da escola, Neil Gardner, que estava almoçando em sua viatura policial no estacionamento dos alunos, ouve o tumulto e os disparos. Ele liga a sirene e sai do veículo sacando sua pistola, uma Glock 9mm. Eric Harris está no topo da escada externa. Ele vê a viatura e o policial uniformizado. Em vez de recuar ou buscar cobertura, o complexo de onipotência de Eric se manifesta. Ele aponta sua arma e atira contra o policial. Ele dispara uma sequência de 10 tiros rápidos. Os projéteis atingem o metal da viatura e estilhaçam o para-brisas. O oficial Gardner revida, disparando 4 tiros contra Harris. A distância de mais de 45 metros e a adrenalina do momento prejudicam a precisão de ambos os lados. Nenhum dos 2 é atingido, mas o confronto força Eric a recuar para trás dos pilares de tijolos da entrada oeste. É aqui que ocorre o primeiro grande erro do protocolo da polícia. Gardner, seguindo as diretrizes padrão de 1999 para a situação com reféns, decide manter a posição no estacionamento e esperar pelo suporte tático da SWAT, ao invés de avançar e neutralizar a ameaça. Essa hesitação protocolar custará caro. Livre da pressão dos tiros do policial, a dupla de assassinos vão para dentro da escola.
As portas de vidro são empurradas. O massacre agora é interno. Quando eles entram, a atmosfera muda. O barulho dos alarmes começam a ecoar um som estridente. As luzes de emergência piscam. O teto de gesso começa a soltar poeira devido às pequenas detonações. A professora de artes, Pat Nielsen, que estava no corredor, é atingida no ombro por estilhaços de vidro quando Eric atira contra as portas das salas. Ela consegue se levantar e corre desesperadamente em direção à biblioteca, atravessando o corredor do andar de cima. Enquanto isso, vindo da área leste do segundo andar, o professor William Dave Sanders, 47 anos, entra no corredor principal. Sanders era um homem dos esportes, técnico do time de corrida e basquete feminino, respeitado por sua liderança natural. Ao ouvir os tiros e o som de vidros quebrando, ele compreende a gravidade imediata da situação. Dave Sanders corre em direção ao fluxo de alunos que saía do bloco das salas de ciências e línguas. Ele abre as portas da lanchonete principal por cima e começa a gritar: "Saiam daqui, corram para o estacionamento, corram para a floresta, isso não é um trote, eles estão armados." Ao ouvir os comandos de autoridade do professor, a massa de quase 500 alunos na lanchonete rompe o estado de congelamento e começa uma evacuação em massa pelas saídas leste e sul. O refeitório é esvaziado em menos de 2 minutos. O ato de Dave Sanders reduziu o potencial de mortalidade do ataque de forma drástica. São 11h24 da manhã, o encontro fatal no corredor norte. Após garantir a fuga dos alunos na lanchonete, Dave Sanders entra no corredor do segundo andar para tentar trancar a sala de informática e artes, garantindo que nenhum aluno ficasse exposto nos corredores. Nesse exato momento, Eric e Dylan entram no mesmo corredor, vindos em direção oposta. Eles estão caminhando lado a lado, recarregando seus cartuchos e rindo. Dave Sanders dá de cara com os dois em uma distância de mais ou menos 15 metros. Sanders tenta correr de volta e buscar abrigo na sala de ciências. Eric dispara 3 vezes contra as costas do professor. 2 projéteis perfuram a omoplata direita e saem pelo peito, atingindo o pulmão. O terceiro tiro atinge sua artéria próxima ao ombro. O impacto derruba o professor violentamente contra o chão. Ele começa a tossir sangue devido à perfuração pulmonar. Mesmo com ferimentos mortais, o instinto de sobrevivência e proteção de Sanders se mantém. Ele consegue se arrastar para dentro da sala de ciências, e dentro da sala, o aluno Errol Hansey e outros 2 estudantes levam ele para o fundo da sala, trancam a porta de madeira por dentro e começam a empilhar mesas na entrada. Eles rasgam sua própria camisa para tentar estancar o fluxo de sangue que jorra do professor. Dave Sanders passará as próximas 3 horas lutando contra a morte em cima de uma bancada de laboratório, enquanto os assassinos continuam a caçada humana a poucos metros dali. São 11h25 da manhã, o alvo final. Eric e Dylan não tentam arrombar a porta da sala de ciências, onde Dave Sanders se escondeu. Na mente psicopática de Eric, o tempo estava acabando e eles precisavam de um local com alta concentração de alvos estáticos, já que o plano de explodir a escola havia falhado. Eles mudam a rota e caminham em direção à porta da biblioteca da escola. Lá dentro, o silêncio era absurdo, mas os dois sabiam exatamente o que tinham por trás daquelas portas. A contagem regressiva para os 7 minutos mais sangrentos da história criminal americana havia terminado. O massacre interno estava prestes a chegar no ápice. São 11h29 da manhã, a invasão e o clima de sadismo. A porta dupla de madeira da biblioteca é chutada. Eric e Dylan entram. O ambiente está com um silêncio aterrorizante, quebrado apenas pelo choro abafado de algumas estudantes e pela voz trêmula da professora Pat Nielsen, que continuava escondida sob o balcão da recepção, na linha com o operador do 911, a polícia americana. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one student. And the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. Kids are screaming. Some of the teachers. A gravação de telefone captura as primeiras palavras de Eric. Todo mundo em pé. Segundos depois, Dylan grita: "Os atletas de boné branco fiquem de pé, vocês vão morrer hoje." Como nenhum aluno se mexe, a dupla começa a caminhar lentamente pelos corredores de livros, rindo e batendo as armas nas estantes de metal. Eles não tinham pressa. O massacre ali dentro assume uma dinâmica de sadismo psicológico puro. Eles tratavam as execuções como um jogo de poder e humilhação. 11h30 da manhã, as primeiras execuções internas.
Eles vão em direção ao lado direito da biblioteca, perto das mesas de informática. Caio Velasquez, de 16 anos, estava sentado na cadeira da mesa número 2. Devido ao seu atraso cognitivo, ele entrou em choque com o barulho dos alarmes e não seguiu as ordens de se esconder debaixo das mesas. Ele estava completamente exposto. Dylan caminha até ele pelas costas, zomba da sua imobilidade e dispara sua espingarda Savage calibre 12 contra a nuca do jovem. Kyle morre instantaneamente, desabando sobre o teclado do computador. Ele é a primeira vítima dentro da biblioteca. Steven Carnall, 14 anos. O mais jovem a morrer naquele dia estava espremido sobre a mesa número 3. Eric se aproxima, se agacha com a espingarda de cano cerrado e atira diretamente no pescoço do garoto. A quebra de tecidos e a hemorragia maciça tiram a vida de Steven em segundos. 11h31 da manhã. O recuo da arma e a morte de Cassie Bernal. Eric vai para a mesa número 19. Debaixo dela está Cassie Bernal, 17 anos. Com as mãos cobrindo os olhos e sussurrando orações, Eric bate com força 2 vezes na superfície de madeira da mesa. Inclina o corpo para baixo e grita: "Achou!". Ele aponta a espingarda calibre 12 contra a cabeça da jovem e puxa o gatilho. O impacto a queima-roupa é violento. O coice da arma modificada de forma amadora por Eric ricocheteia contra o seu próprio rosto, fraturando seu septo nasal e causando um sangramento abundante que cobrirá suas roupas de sangue pelo resto do ataque. O mito espalhado nos meses seguintes de que ele teria perguntado se ela acreditava em Deus foi desmentido pela perícia do FBI. Cassie morreu na hora, sem tempo para qualquer diálogo. No mesmo minuto, Eric se vira para a mesa número 9, onde 4 amigos tentavam se proteger atrás de pilhas de livros. Eric e Dylan abrem fogo cruzado por baixo da mesa. Lauren Townsend, 18 anos, capitã do time de vôlei da escola, é atingida no tórax e na cabeça por múltiplos projéteis, morrendo no local. Suas amigas Lisa Kreutz e Dawita Pérez também são baleadas, mas sobrevivem entre os livros ensanguentados. 11h32 da manhã. O alvo racial. Dylan se afasta de Eric e caminha até a mesa 16, perto da janela que davam para o estacionamento externo. Debaixo da mesa estão 3 alunos: Craig Scott, Matthew Catcher e Isaiah Shows, de 18 anos. Isaiah era um dos poucos alunos negros da escola e um atleta popular, o que acionou instantaneamente o ressentimento e o preconceito dos atiradores. Dylan grita para Eric: "Ei, vem cá, olha o que eu achei. Achei um..." utilizando um insulto racial pesado. Eric corre na direção da mesa, ignorando o próprio nariz sangrando. Dylan tenta puxar Isaiah pelos pés para fora da mesa de madeira, mas o jovem resiste. Eric se agacha, aponta a carabina por baixo da mesa e dispara contra o peito de Isaiah, perfurando seu coração. Em seguida, sem dar tempo para reação, Dylan aponta sua arma contra Matthew Catcher, de 16 anos, e atira no peito dele. Ele morre instantaneamente. Craig Scott sobrevive por milagre, permanecendo imóvel e se cobrindo com sangue de seus amigos para fingir de morto. 11h34 da manhã. O confronto com Daniel Mauser. Os assassinos continuam a andar pelas fileiras centrais da biblioteca. Eles parecem cada vez mais instáveis. John Tomlin, de 16 anos. Ele estava escondido sobre a mesa de número 6, ao lado da amiga Nicole Nolan. Dylan atira primeiro nas pernas de John. O jovem tenta rastejar para fora para fugir, mas Eric se aproxima por trás e dispara contra sua cabeça, matando ele na hora. Kelly Fleming, de 16 anos. Kelly havia se mudado recentemente para o Colorado e era uma jovem extremamente tímida. Ela estava espremida contra a divisória de uma estante perto da mesa número 2. Eric disparou contra suas costas. O tiro destrói seus pulmões, causando morte imediata. Daniel Mauser, 15 anos. Daniel estava debaixo da mesa número 7. Eric se aproxima e aponta a arma em sua direção. Em um ato de reflexo de puro desespero e legítima defesa, Daniel empurra uma cadeira de madeira pesada contra as pernas de Eric para afastá-lo. Eric fica com raiva com a resistência, xinga o garoto e dispara um tiro certeiro no rosto de Daniel. O jovem cai morto debaixo da mesa. 11h35 da manhã, a última vítima fatal. Os 2 atiradores vão para o fundo da biblioteca, perto da mesa número 5. Eles atiram aleatoriamente nas cadeiras, onde um grupo de amigos estavam escondidos. Corey G. Potter, 17 anos, um jovem apaixonado por atividade ao ar livre e que sonhava em entrar para a marinha, é atingido no pescoço e no peito.
ele morre nos braços dos amigos, tornando-se a 13ª pessoa e última vítima fatal de Eric Harris e Dylan Klebold naquela manhã. São 11h36 da manhã. A fúria psicopática da dupla se esfria de forma abrupta dentro da biblioteca. Eles feriram gravemente mais de 10 pessoas e executaram 10 ali dentro, mas simplesmente ignoraram outras 34 pessoas que continuavam escondidas debaixo das mesas. Eles parecem exaustos, entediados com a facilidade das execuções. Abandonando o recinto repleto de corpos e cápsulas deflagradas, eles deixam a biblioteca e começam a vagar sem rumo pelos corredores vazios do colégio. São 11h37 até 12h08. Os atiradores descem para a lanchonete da escola. As câmeras de segurança do circuito interno de TV registram Eric bebendo um copo de refrigerante deixado em uma mesa, e a dupla tentando, sem sucesso, detonar os tanques de propano restantes, jogando bombas caseiras contra eles. Uma pequena explosão de fumaça ocorre, mas os botijões não estouram. É aqui que reside uma das maiores controvérsias do caso. Investigadores independentes e os advogados dos familiares das vítimas apontam que há lacunas brutais e cortes de minutos cruciais nas gravações de segurança de outras áreas da escola justamente durante o áudio do ataque. A justificativa oficial da direção de Columbine foi de que o sistema de gravação em fitas VHS era operado por um funcionário que precisou trocar as mídias físicas manualmente no meio da crise, gerando quedas de sinal automático. No entanto, os familiares contestam essa versão até hoje, alegando que trechos que registravam movimentações nos corredores foram confiscados pelo FBI e colocados sob sigilo de segurança nacional para ocultar falhas graves de procedimento ou a presença de cúmplices. A teoria do terceiro atirador e múltiplos suspeitos. O relatório final do xerife do condado fechou o caso afirmando que Eric e Dylan agiram totalmente sozinhos. Apesar disso, os próprios arquivos oficiais da polícia contêm mais de 100 depoimentos de testemunhas oculares, coletadas nas primeiras horas, que relatam a presença de outros indivíduos operando com armas dentro do perímetro. O homem do telhado. Dezenas de estudantes que fugiram pelo estacionamento relatam ter visto um homem com roupas escuras no telhado da escola, portando uma arma longa e jogando objetos que explodiam. A polícia alegou que era apenas um técnico de manutenção que subiu para consertar o ar-condicionado antes do ataque começar, mas as testemunhas insistem que os tiros vinham também de cima. O atirador camuflado. Alunos que sobreviveram à biblioteca afirmaram em um depoimento que viram um terceiro indivíduo vestindo calças camufladas, operando o dispositivo de arremesso de bombas no corredor oeste. Identidades abafadas. Vários depoimentos iniciais citaram nomes específicos de outros membros no ataque. Alguns estudantes relataram ter visto 3 ou 4 pessoas correndo armadas juntos na entrada leste. A polícia descartou todas as menções, classificando elas como histeria coletiva, causada pelo eco dos disparos nas paredes de concreto. Uma conclusão que as famílias das vítimas consideram uma manobra para encerrar o caso rapidamente. 12h08, o duplo suicídio. Eric e Dylan retornam para a biblioteca, que agora estava vazia de alunos sobreviventes. A maioria conseguiu fugir pelas portas de emergência enquanto os assassinos vagavam pelos corredores. Das janelas quebradas, eles dispararam seus últimos cartuchos contra os policiais e paramédicos, que montavam um cerco a centenas de metros de distância. Nenhum agente foi atingido. São 12h08, o silêncio definitivo. Deitados no chão próximo às janelas e cercados pelos corpos das suas vítimas, Eric Harris e Dylan Klebold executam seu pacto final de suicídio. Eric senta no chão, encostado em uma estante de livros, coloca o cano da sua espingarda calibre 12 dentro da sua própria boca e puxa o gatilho, destruindo seu crânio na hora. Dylan Klebold se ajoelha ao lado, aponta sua pistola Tec-9 de 9mm contra a têmpora esquerda e dispara. O projétil atravessou seu cérebro. Dylan entra em um coma aspirando o próprio sangue e morre minutos depois. Embora os atiradores tenham se suicidado ao 12h08, as equipes táticas da SWAT só entraram na biblioteca horas mais tarde, seguindo os protocolos rígidos e obsoletos da época.
A polícia tratou o colégio como uma zona de reféns ativa com armadilha, congelando o perímetro em vez de invadir imediatamente. Essa demora custou a vida do professor Dave Sanders. Ele permaneceu trancado na sala de ciências das 11h26 até quase 3 da tarde, perdendo sangue continuamente. Os alunos colocaram um cartaz desesperado na janela, escrito "sangrando até morrer". Quando os policiais finalmente arrombaram a sala, Sanders ainda tinha sinais vitais, mas faleceu nos braços dos paramédicos minutos depois, devido a choque hipovolêmico. A perícia médica confirmou: Dave teria sobrevivido se o socorro tivesse entrado na escola na primeira hora após o cessar-fogo dos assassinos. O ataque durou menos de 50 minutos, mas seus desdobramentos duraram décadas. Columbine reescreveu os manuais de resposta policial do mundo inteiro e deixou uma cicatriz eterna na história criminal, fixando o nome das 13 vítimas como símbolo de uma tragédia que a negligência das autoridades falhou em evitar. A anatomia do mal. Durante anos, a grande mídia vendeu a narrativa confortável de que Eric e Dylan eram apenas dois jovens que sofriam bullying e decidiram se vingar. A análise do FBI destruiu essa teoria. Eles não eram iguais. Suas mentes operavam em frequências completamente diferentes, criando uma simbiose destrutiva perfeita. Eric não agiu por dor ou rejeição. Seus diários revelam os traços clássicos de psicopatia clínica, uma ausência total de empatia, um complexo de superioridade e desprezo absoluto pela raça humana. Ele se via como um deus, com o direito de limpar o planeta daqueles que consideravam inferiores. Eric era o cérebro tático, o engenheiro das bombas e o líder frio. Dylan era o oposto clínico. Seus escritos pessoais transbordavam uma dor crônica, automutilação, uma solidão devastadora e uma necessidade desesperada de pertencer a algo. Dylan queria morrer. Seus diários mostram que ele pensava em suicídio muito antes do ataque ser planejado. No entanto, sua vulnerabilidade psicológica foi canalizada e radicalizada pelo sadismo de Eric. Sem Eric, Dylan provavelmente teria se suicidado sozinho no quarto. Sem Dylan, Eric talvez não tivesse o braço direito leal para executar um plano tão complexo. Columbine não foi apenas o fechamento de um século violento. Ele foi um infame projeto estrutural para a era moderna de terrorismo doméstico e massacres escolares. Eric e Dylan alcançaram exatamente o que queriam: notoriedade eterna. Eles desenharam o ataque para ser visualmente marcante, com roupas específicas, manifestos e gravações, criando um manual que passou a ser copiado por dezenas de atiradores subsequentes ao redor do mundo. As vítimas colaterais do ataque também continuaram caindo muito tempo depois do sepultamento dos corpos. Membros das famílias das vítimas, incapazes de suportar o trauma e a dor da perda de seus filhos em rede nacional, tiraram a própria vida nos meses e anos seguintes. Sobreviventes que carregam estilhaços e projéteis alojados no corpo por décadas, enfrentando dores crônicas severas e complicações médicas severas. O relógio da escola em Columbine parou fisicamente durante a explosão daquela manhã, mas o impacto psicológico daquele dia continua avançando no tempo. A fumaça na biblioteca sumiu, o prédio foi reformado e um memorial foi erguido para fixar o nome das 13 almas inocentes que pagaram o preço da loucura e da negligência. Para nós, analistas de psicologia criminal, Columbine permanece como um alerta definitivo de que monstros não nascem da noite para o dia. Eles dão sinais, eles escrevem diários, compram armas, testam explosivos e verbalizam seu ódio. A tragédia de Columbine não foi uma fatalidade imprevisível, foi uma sucessão de falhas humanas, policiais e sociais que permitiram que dois adolescentes transformassem uma escola comum em um matadouro. A história se lembra dos nomes de Raquel, Daniel, Kyle, Dave, Steve, Cassie, Isaiah, Matthew, Laurie, John, Kelly, Daniel, Corey. Que o sacrifício deles nos force a olhar com mais atenção para os sinais deixados nas sombras antes que o próximo cronômetro comece a rodar. E assim o caso está encerrado. Obrigado por acompanhar essa análise profunda na mente criminal. Não se esquece de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários aqui embaixo e ativar as notificações para os próximos vídeos. Até lá!